Celulares que hoje em dia você não consegue mais viver sem ele. Ele surgiu em 1918 e hoje será a história dos celulares. Mas antes, se você não foi inscrito no meu canal, aproveita aí para se inscrever apertando nesse botão lindo vermelho aí escrito inscreva-se e deixa aquele like maravilhoso para mim ficar emocionado. E vambora para o vídeo! Bem, em 1918 teve em si o surgimento do conceito de querer fazer uma comunicação sem fio de um aparelho para o outro, e foi através do sistema ferroviário alemão que se testou a telefonia sem fio pela primeira vez no mundo, aonde nos trens militares entre as cidades de Berlim e Joseph, aonde ele servia para caso você esteja viajando nos trens, quiser ligar para alguém, você ligaria diretamente do trem, sem ter algum aparelho com fio para você fazer sua comunicação. Porém, esta tecnologia só foi aprovada em 1926 e após 1926 ela começou a ser oferecida instalada nos trens para quem viajava em primeira classe nos trens. Após isso, veio a Segunda Guerra Mundial, em 1940. E durante a guerra, no meio dela, teve o desenvolvimento de algumas tecnologias que os militares utilizavam para se comunicar mais rapidamente. Que antigamente, na Primeira Guerra Mundial, normalmente um exército mandava um mensageiro, que era uma pessoa, no campo inimigo, para poder mandar uma mensagem para a tropa que está lá. E como isso era muito complicado, era muito arriscado até para o militar que está fazendo essa tarefa, eles pensaram na Segunda Guerra Mundial bem, por que a gente não faz uma linha telefônica que a gente consegue se comunicar, só que sem fio, a gente não precisa ligar fio nenhum. Assim nasceu os primeiros celulares do mundo, aonde ele pesava bastante esses tipos de celulares, esses aparelhos, e eles eram chamados de rádio comunicador pelos militares, onde ele não era muito prático, você não conseguia colocar ele no bolso, nada, e como ele pesava bastante, normalmente esse rádio vinha junto com o material do militar, junto com a arma dele, junto com os negócios dele, e ele tirava esse rádio das costas, colocava no chão, pegava o rádio que era gigantesco, que já tem uma antena do caramba, e ligava para alguém que ele quisesse falar, ou então atendia o telefone que se alguém tá ligando para aquele número daquele celular ali. E os rádios facilitaram a comunicação bastante durante a Segunda Guerra Mundial. Agora, em 1973, foi criado o primeiro celular do mundo que foi comercializado. Aqueles celulares que eu falei anterior, lá da Segunda Guerra Mundial, não foi comercializado, então ninguém conseguiria se pegar ele, né, de fato. Onde ele foi criado, o primeiro celular comercializado do mundo, foi criado pelo engenheiro sênior da Motorola, o Martin Cooper. Ele é considerado o pai dos celulares, aonde ele criou o Motorola Dynatac, aonde ele era bastante pesado, pesava em média 1 kg e 100 gramas, e ele disponibilizava 30 minutos de conversa se você quiser conversar com alguém. E ele demorava 10 horas para recarregar a bateria do celular. Pra ter noção. Porém, o Motorola Dynatac ele não foi comercializado em 1973. Ele só começou a aparecer para o pessoal um outro modelo mais familiarizado que foi lançado em 1983. Aonde ele teve o lançamento no mesmo celular, só que eles botaram 8000 no nome. A única diferença foi isso, foi Motorola Dynatac 8000X. Aonde ele era bastante caro, ele custava $4.000, que convertido para o real é R$13.000, R$104. E todos os celulares desta época não cabiam em bolso nada, eles não cabiam, então eles eram feitos para colocar em carro,
ao que quando você dirigia, você poderia falar com alguém pelo telefone que tá no carro, o ganchinho que você pegava e botava assim na cabeça, porque ele era gigante. Um perigo só, rapaz. Desde essa época, olha a merda que eles estavam fazendo lá em 1983, hein? Bem, agora nos anos 90, que foi de 1990 até 2000, teve a segunda geração dos celulares. Aquela que eu falei anterior dos celulares grandãos era a primeira geração do Motorola que eu falei lá que ele criou. E a sua principal característica da segunda geração dos celulares foi, claro, né, a diminuição de tamanho do celular e de peso também, onde agora o celular é bem menor e eles conseguiam fazer que você colocasse o celular no seu bolso. E o que fez mais sucesso nessa geração foi o Motorola StarTAC, lançado em 1997, onde ele foi o primeiro celular a ter a nova tecnologia chamada de Flip. Que tecnologia é essa? São aqueles aparelhos que você fechava ele para guardar e abria sem danificar a tela, aquele que era dobrável. Você conseguia fechar ele. Que igual tem uns da Motorola também que tem... Chegou aqui no Brasil que também fazia esse negócio que eu tinha esse aparelho. Eu vou até mostrar uma foto para vocês desse aparelho que eu tô falando em si. Também veio aqui no Brasil também. E nessa época também teve um surgimento de uma nova tecnologia nos celulares, o Short Message Service, ou em português, Serviço de Mensagens Curtas, que é o nosso famoso SMS, que hoje em dia quase ninguém utiliza mais. Porém, nesta época foi uma febre, pois você conseguia falar com outra pessoa sem que precise que ela atenda o celular, e ela também poderia responder a hora que quiser. Mas claro, tinha um custo para você utilizar o SMS, onde até operadoras faziam planos para você não gastar tanto, com um número limite de SMS por mês que você podia mandar. Mas claro, as mensagens tinham um limite de caracteres e também não era possível colocar acento nas letras. Então, você mandava tudo sem acento mesmo e tinha um limite de caracteres. Foi o início do SMS. Que saudade dessa época, rapaz. Nesta época, também teve o surgimento das famosas campainhas, que tocavam quando alguém te ligava. E normalmente vinha com 3 opções para você escolher. E essas campainhas irritavam bastante. Que barulho chato, maluco. Eu vou botar até aí para vocês verem como eram as campainhas antigamente. O barulho que eles faziam num vídeo que eu achei na internet aí. Pois eles faziam um barulho do caramba, e era um barulho bem agudo que irritava o ouvido de todo mundo. Após isso, eles pensaram e melhoraram isso, e eles criaram os famosos ringtones. Quem lembra dos ringtones, hein? Muito bom, hein? Que eram umas músicas em forma de toque personalizado. Só que a música não tinha letra, não tinha ninguém cantando, não tinha melodia, não tinha quase nada. Só tinha um barulhinho. Tipo... Era tipo isso. Aonde eles não irritavam muito e cada um tinha um toque diferente de celular com um ringtone diferente. Gostava e ficava escutando horas. E tinha até empresas que vendiam ringtones personalizados para você colocar no seu telefone. Todo mundo tinha um toque personalizado legal. Era uma época legal. Eu também vou botar um vídeo aqui mostrando como que era o barulho dos ringtones antigamente, rapaz. Outra coisa de característica desta época é que os celulares só tinham 3 luzes, que eram as luzes verde,
a branca e a azul. Também foi nessa geração que surgiu o famoso Nokia 3310. Que celular é esse? Nokia 3310. É o famoso celular Nokia tijolão. Sim, ele foi lançado em 2000. Three, up. It's falling. Here, I put it all together, and surprisingly, the classic Nokia 3310 is still working. So I was amazed when I tried calling the phone and Sim, o celular indestrutível, aonde nele teve o surgimento de um jogo que ficou mundialmente famoso também, o jogo da cobrinha, que até hoje em dia tem vários remakes desse jogo que muitas pessoas jogaram lá no Nokia tijolão. Quem lembra do Nokia tijolão que você dava uma martelada e o celular não destruía, rapaz. Caía de um prédio de 50 andares e o celular não destruía. E você só no joguinho da cobrinha, rapaz. Que saudade dessa época, rapaz. Agora, em 2002, teve o surgimento de cores nos celulares, com o Samsung SGH700 e o Nokia 7650, aonde, além das cores no celular, teve também o surgimento de uma nova tecnologia, o Java. Sim, começou neste ano, em 2002, os primeiros celulares em Java, primeiro sistema operacional, sim, de fato, os celulares que foram feitos em Java, aonde agora você tinha até ícones nos celulares para abrir os aplicativos, e não mais somente letras e pontinhos pretos, como era no Nokia tijolão. Teve também o surgimento das primeiras câmeras nos celulares. Eles eram uma bosta, não conseguia tirar uma foto decente sequer, mas era o que tinha na época, e foi bombou. Muita gente tentou tirar aquela fotinho lá com resolução baixíssima, mas tirava lá e se achava o maioral, rapaz. Também teve o surgimento nesta época das MMS. O que é MMS? São as mensagens de mídia, aonde agora é tipo o SMS, só que o MMS você conseguiria mandar arquivos de fotos, músicas e vídeos para outra pessoa, igualzinho como se fosse o SMS, você mandando, só que o SMS você só mandava texto, o MMS você mandava foto, vídeo, música ou vídeo, música ou fotos para outra pessoa, onde a pessoa podia receber a foto a hora que quiser. Era uma beleza. Só que aqui no Brasil isso não funcionou muito bem, porque a internet que move do Brasil sempre foi uma porcaria, e também muitas pessoas ainda não tinham os celulares que tinham essa tecnologia, então ele não pegou muito aqui, mas lá fora, no exterior, pegou bastante esta tecnologia. Bem, agora em 2005 teve o surgimento da internet nos celulares, com o BlackBerry 7270. E depois também com outro celular que ficou bem famoso, que foi o Nokia C3, que foi lançado em 2010. Porém, a internet nesta época nos celulares era muito ruim de se usar. Era a famosa internet 2G no caso. E muitos sites tinham que fazer tipo uma versão para o celular, que abria somente no celular, que era muito lento. E o site só carregava conforme você iria descendo com o ícone de um mouse que aparecia na tela. Com isso, os celulares apareceram com muitas teclas. Para quê? Para você poder navegar com mais facilidade, e também você poder mandar os SMS da melhor forma, porque lá tinha todas as teclas do alfabeto pra você digitar lá, rapaz. Porque nos celulares antigos, tipo do Nokia tijolão, aquele que abria e fechava, para você digitar uma letra você tinha que apertar 5 vezes uma letra, 4 vezes outra letra, era uma porcaria. Agora com teclado, agora só aperta só uma tecla só e vai, meu amigo. E outra coisa de curiosidade, como eu falei, nesta época surgiu a internet nos celulares, onde era a internet 2G. A internet 1G, que antigamente teve 2G, antes da 2G teve a 1G, né?
teve nos primeiros celulares da Motorola, como o StarTAC. Porém, você não conseguia navegar em sites na internet 1G, pois naquela época nem existiam os sites. E a internet 1G era utilizada somente para você conseguir falar com outra pessoa, através de ligação. Sim, para você fazer uma ligação, você cria uma rede como se fosse de internet, só que a 1G você não navegava em nada, porque nem existia site nessa época. Ah, e outra coisa que apareceu nos celulares nesta época foi a possibilidade de se conectar a uma rede existente em um local, que é o nosso famoso querido Wi-Fi. Sim, os Wi-Fi surgiram nos celulares nesta época, aonde agora você poderia conectar em um Wi-Fi e onde você estiver, onde estiver disponível você conectar, e não somente depender dos pacotes de dados que a sua operadora disponibilizava para você. Foi uma beleza só quando o Wi-Fi surgiu no celular, rapaz. Agora, em 2006, teve o surgimento pela Sony Ericsson da tecnologia chamada de Bluetooth. O Bluetooth, rapaz. Que, para quem não lembra, o que era o Bluetooth? O Bluetooth era uma rede local que você criava por volta de 50 metros de quem você conseguia acessar essa rede, só quem estava a 50 metros de você, próximo do seu celular, no caso, né, que o celular não sai do seu lado, e somente os aparelhos que estivessem próximos conseguiam se conectar e se comunicar entre eles. O Bluetooth era muito utilizado para você conseguir passar arquivos de mídia de um celular para o outro, sem utilizar crédito para isso, como era com os MMS que eu falei um pouquinho atrás. O MMS você gastava crédito, e aqui no Bluetooth você não gastava nada, você gastava nada mesmo. Você criava uma rede PAN, que é uma rede local, isso provavelmente com senha, que somente quem estiver perto consegue se conectar e passar os dados por ela. E também você não tinha nenhuma necessidade de cabo. E conforme o tempo foi passando, essa tecnologia de Bluetooth foi também passada para os computadores, principalmente para notebooks, que alguns notebooks você conseguia conectar o seu celular com o seu notebook, aonde você poderia tirar fotos com o celular, mesmo com uma câmera horrível que eles possuíam na época, e passar essas fotos para o seu computador via Bluetooth, sem precisar o que? Você, sei lá, você mandar por seu e-mail, o e-mail você abrir no seu celular, ou então usar por MMS, você mandar por um outro celular que tinha conexão à internet, se a internet você tem que mandar por e-mail para você acessar no seu celular. Não, Bluetooth você cria uma rede e coloca lá bonito para você no computador. Como eu falei, o Bluetooth ele utiliza ondas de rádio para fazer comunicação e cria a rede. Pensando nisso, também teve nesta época a febre dos Nextel. Quem lembra dos Nextel que fazia aquele barulhinho chato, né? Que eram os celulares que não utilizavam a rede normal para fazer ligação, e sim ondas de rádio para fazer a ligação. E como essas ondas poderiam ser capturadas por qualquer Nextel que estivesse perto de você, várias vezes acontecia de alguém escutar a conversa de outra pessoa por estar perto da pessoa que está falando com um ou outro. E eles tinham um barulhinho bem clássico que fazia que todo mundo escutava e chamava a atenção quando você ouvia e já sabia que o cara tava com o Nextel. E também outro problema que tinha é que quando a pessoa falava no Nextel, a voz da pessoa saía muito alto, mas muito alto mesmo, que qualquer pessoa que estava perto conseguia escutar. Mas a qualidade desse som da voz da pessoa era horrível, você não conseguia nem entender direito o que ela estava falando em si. Agora, em 2007, veio a terceira geração dos celulares, com os smartphones. E a principal característica desta geração foi a retirada de todas as teclas, de todos os botões
e colocando somente uma tela que era touchscreen, onde você conseguia encostar na tela, deslizar, fazer o que você quiser com a tela, como os celulares hoje em dia, quando a gente conheceu hoje em dia. E o primeiro celular que tinha esta tecnologia touchscreen, que fez mais sucesso, foi, claro, o iPhone da Apple. A Apple fez um grande sucesso nesta época com esses celulares finos que eram um verdadeiro computador no seu bolso, onde ela tinha diversas funções que você também conseguia fazer a mesma coisa no computador. Também teve a melhoria considerável das câmeras dos celulares, principalmente do iPhone, onde agora eles conseguiram chegar ao nível de máquina fotográfica, tirar uma foto bem com qualidade bem melhor, bem mais considerável. Os celulares agora não eram mais em Java, e sim um outro tipo de sistema operacional bem melhorado e bem mais rápido, que tem na Apple, no caso dos iPhones, era o iOS, que foi o primeiro sistema operacional que foi criado depois do Java, foi o iOS, que foi da Apple. A Apple que criou para os iPhones, iPads da vida dela aí. Outra coisa que surgiu nesta época foi o GPS. O GPS surgiu para você não ficar perdido mais pela cidade, onde o GPS ele mostrava a rota que você quiser, que você tinha que fazer, o caminho que você escolheu. Através do muito utilizado foi que através do Google Maps fazia isso para você. E você não precisava mais pegar aqueles guias lá que você ficava tendo que, sei lá, memorizar tudo que é rua, tudo que é bairro, que você ia estudar o merda do mapa para você não ficar perdido pelos nomes das ruas. E também teve o acréscimo de memória interna nos celulares. Também teve o acréscimo de suporte para cartão externo, os famosos cartões SSD, que tinha cada um com preço diferente, de tamanho diferente. Teve o surgimento da internet 3G também, uma internet bem melhorada e bem mais rápida. Teve o acréscimo da canetinha para você não sujar a tela de gordura. Ela era uma merda, essa canetinha, quase ninguém utilizava elas, mas tinha lá porque se você quisesse utilizar. E também teve a possibilidade de fazer videochamadas pelo celular, rapaz. A Apple criou muita coisa aí nessa época, rapaz. Agora, em 2008, teve o lançamento do sistema operacional concorrente da Apple, o Android, aonde no início o Android era uma empresa que se chamava com esse nome, e ela era uma empresa de desenvolvimento de software para celulares. E como no mercado só tinha iOS para os celulares da Apple, claro que ia surgir algum sistema operacional concorrente para os outras empresas que fabricam os outros celulares sem ser os da Apple, colocasse no seu celular. Aonde a primeira versão do Android que foi lançada, ela já vinha junto com o nome Google junto. Por quê? Porque a Google comprou os direitos do Android, nome Android, e do sistema operacional em 2005. E em 2008 foi a primeira versão lançada. Como ela comprou em 2005, 2008 foi a primeira versão lançada. Então a partir de 2005, todos os celulares que não eram da Apple, que vinham com Android, vinha juntamente, eles eram o da Google juntamente. E eles vinham com todos os aplicativos da Google já instalados no celular, como YouTube, Google Maps, o próprio Google, quando você faz pesquisa, sei lá, o Google Music, Play Music, Google Lyric, tudo coisa que você botar. E nesta época também você teria que ter uma conta Google para você poder mexer nas funções principais do celular. Sem a conta Google você não conseguia fazer nada no celular. Porque se você pegar celular da Google, celular da Android, que não fosse da Apple, no caso, um iPhone da vida. Agora, em 2010, veio o lançamento da internet 4G e também da quarta geração dos celulares, aonde os celulares ficaram muito mais leves, com câmeras melhores, com diversas novas funções que você pode fazer literalmente qualquer coisa que você imaginar.
E tem alguns celulares que são até a prova d'água, para ter noção do nível de tecnologia que a gente chegou. E ultimamente, nesses anos pra cá, acho que se não me engano foi ano passado que começou, esse ano que tá mais forte, principalmente aqui no Brasil, está sendo implementado a nova tecnologia 5G, aonde ela surgiu em 2013. Mas aqui no Brasil, se eu não me engano, ela chegou esse ano, em 2019. E que tem somente em alguns lugares do mundo. E também teve o surgimento dos novos celulares da quinta geração, como o novo iPhone, que tem 3 câmeras. Ao invés, eu não sei o porquê que a Apple quis fazer isso, botou atrás do celular 3 câmeras, não sei porquê. E a tela que não tem botão nenhum. E o futuro, rapaz, dos celulares, ninguém imagina como que vai ser, como que vai chegar, onde que os celulares vão chegar, cara. Só sei que uma coisa, os celulares a gente não vai conseguir viver sem os celulares conforme o tempo vai passando, porque não tem como a gente comunicar com ninguém, né, sem os celulares. Bem pessoal, esse vídeo fica por aqui, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Lembrando, esse tema da história dos celulares foi sugerido pela Andressa, que pediu para mim fazer o tema dos celulares. E como vocês podem fazer e como a Andressa fez, se quiserem, se tiver algum tema aí, me sugerir para fazer vídeos futuros, é só comentar aí no vídeo aí, que eu vou ler o seu comentário, eu vou dar o coraçãozinho e vou te responder se é possível ou não fazer este vídeo. E até o próximo vídeo do canal VL Tecnologia, pessoal. Tchau, tchau, pessoal.